quero ler para nós hoje um texto do Evangelho de São Lucas, no capítulo 23, abra aí a sua Bíblia, São Lucas 23, do 39 ao 43, um pequeno trecho da crucificação de Cristo e que para mim é o retrato exato, perfeito, fiel da humanidade caída. Lucas 23, do 39 ao 43. Guarde isso no teu coração, que nós vamos ler aqui é o retrato real, fiel, fidedigno da humanidade. Se tirassem uma foto, fosse possível uma foto espiritual, do mundo espiritual, isso aqui se repetiria ao longo de toda a história da humanidade. O que, pastor? E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Vamos por partes. Jesus estava crucificado, sem motivo próprio para estar ali, ou sem culpa de estar ali. Estavam crucificados dois malfeitores. Há traduções e há os outros evangelistas que chamam de ladrão, ou de ladrões, ou dão outros nomes, mas eu acho que a palavra mais completa, que abrange tudo, é malfeitores. Você vê que no depoimento de quem está defendendo Jesus, a declaração é: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Todos nós, você, eu, toda a humanidade, somos dignos da sentença de morte. Por quê? Porque desde que nós nascemos, escreva isso, se ninguém te contou, se você nunca ponderou sobre isso, eu quero que você pense nisso. Nós não fizemos outra coisa senão pecar. Desde criança. Você já percebeu que os bebês, quando eles vão crescendo, e eles começam a fazer e a cometerem pequenas transgressões, nós achamos até bonito quando o bebê puxa o cabelo do irmão ou da irmã mais velho, quando ele conta uma mentira, quando ele se esconde para aprontar, quando ele comete aquelas pequenas transgressões que para uma criança é bonitinho, a gente até ri daquelas peripécias daquelas criancinhas de bochechinhas rosadas. Mas a grande verdade é que tudo que nós fizemos desde criança, em pensamentos, em palavras, em ações, foi o pecado. De modo que o nosso salário, o salário do pecado, com justiça, porque Deus é justo, é a morte, é a pena de morte, como esses ladrões. Por isso que eu falei, eles são o retrato da humanidade. Eu me vejo crucificado ali. E as palavras do segundo malfeitor, que já são as palavras de quem entendeu a graça, eu vou comentar isso mais tarde, são essas, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. É o que a gente merece. Ai, pastor, eu sou uma pessoa tão boa. Não é. Já é maldade, já é uma cegueira espiritual quando alguém acha que é bom. Porque todos pecamos, é o que está escrito. Todos pecamos. Não há um único ser humano que pisou na face dessa terra que não tenha cometido pecados. É claro, é óbvio, vamos comentar isso, que alguns foram um pouco mais fundo no lamaçal do pecado. Alguns tiveram coragem, tiveram disposição, tiveram a malícia de mergulharem de cabeça
e de rastejarem cada vez mais no lamaçal do pecado. Mas todos estamos nele. Mesmo que você seja um pouco mais cadenciado nesse quesito e não tenha mergulhado e não tenha pulado de cabeça, o fato é que você está também nesse lamaçal. Pode ser que em alguma parte do teu corpo, porque você não se revolveu como um porco no banhado, pode ser que você tenha partes limpas, por assim dizer. Que na sua moral, na sua ética, ou num comportamento, ou num pensamento, ou num sentimento, numa impressão, há alguma coisa aparentemente limpa, porque você não se revolveu de todo no lamaçal, mas todos pecaram. E eu quero ler uma lista, se você puder me acompanhar, quando Paulo fala lá em Romanos capítulo 1 dos pecados. Ele traz uma lista, obviamente, que não contempla todos os pecados, mas a maioria deles, ou os principais deles, Romanos, capítulo 1, do versículo 28 ao 32. Eu não vou nem explicar, mas só para você ver, enquanto você lê comigo, ou enquanto você presta atenção, você vai se ver em muitos desses pecados, quem sabe não nos piores, mas você se verá em alguns deles. Como não se importar em ter o conhecimento de Deus, ele está falando da humanidade, não de uma pessoa em específico, ele está falando da humanidade. Como não se importar de ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Então já começa a lista aí. Quantas coisas você já fez na vida que não convém? Quantas coisas? Pega aí a idade que você tem hoje, olhe para trás, quantas coisas você fez que não convém. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição. Pode ser que você não teve coragem de ir num cabaré ainda. Pode ser que você não teve coragem de trair seu cônjuge. Pode ser que você não teve coragem de se deitar com tanto de pessoas, mas talvez aqui, você já fez isso muitas vezes. Malícia, avareza. Veja, na lista dos pecados, junto com a prostituição, eu não me prostituí, mas pode ser que você seja uma pessoa avarenta. Tem pessoas da sua família passando necessidade e você não dá R$1 para ajudar a pessoa. Maldade, inveja. Você já teve inveja de alguém? De alguém da sua família que prosperou mais do que você, que foi bem mais sucedido que você, você tem inveja daquela pessoa, velado, escondido, mas lá no íntimo do teu coração você sabe o tamanho da inveja que você tem, e olha que aquela pessoa é da tua família, hein? Da tua casa, é um irmão teu. Homicídio, e se não matou, se você não empunhou uma faca no coração de alguém, no seu coração, admita, você já matou tantas pessoas. Você já percebeu quanta gente você assassinou dentro do teu coração? Você disse, para mim fulano de tal morreu, e nunca mais você falou com aquela pessoa, nunca mais você conversou com aquela pessoa. Engano, malignidade, murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pai e a mãe. Você foi um filho exemplar, ou você tem sido um filho exemplar, ou você é o desgosto do seu paizinho, da sua mãezinha, vivendo essa vida dissoluta que você vive, drogas, mentiras, bate-boca com seus pais. Isso são pecados que te fazem dignos da cruz, da condenação, da sentença da morte e de que você seja lançado no inferno. Tem mais. Nécios, infiéis nos contratos. Você assinou um contrato de trabalho, um contrato de locação, um contrato de compra e venda, e não honrou aquele contrato. Você assinou, você concordou com aquelas cláusulas, mas depois você não cumpriu aquilo que você assinou. Você empenhou a sua honra, a sua palavra, sua assinatura, seu nome. Isso conta também aos olhos de Deus. Sem afeição natural, irreconciliáveis. Uma pessoa te ofendeu, ok, mas ela te pediu perdão e você não perdoou. Ela se humilhou
você não perdoou. Ela se arrependeu e veio até você e você não perdoou. Sem misericórdia. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, são dignos de morte os que fazem tais coisas, são dignos de morte os que fazem tais coisas, como os ladrões lá na cruz, não somente as fazem, aí a palavra categoriza, tem gente que faz e tem gente que não faz, mas também consentem aos que fazem. Pode ser que você não tenha feito muitas dessas coisas, mas você consentiu. Aonde? No teu coração. No teu coração. Você só não fez ainda porque não teve oportunidade. Agora, preste atenção, eu não estou te condenando, porque eu estou junto de você. Eu estou crucificado também. Só que a graça de Deus providenciou que no meio dos crucificados, dos sentenciados à morte, estivesse um inocente, Jesus Cristo. O que você vai fazer agora? Porque você está sentenciado à morte. Veja, voltei lá para Lucas agora, o Clévio pode voltar comigo. Nós somos os malfeitores, crucificados. Vamos pegar o depoimento do segundo deles, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. E nós merecemos o inferno, nós merecemos a condenação eterna, nós merecemos o fogo, o enxofre, o castigo, a condenação. Mas de repente nós olhamos do lado e enxergamos Jesus. Um inocente, que nem um mal fez. E por que ele está ali? O quê? Ele está pagando o meu castigo, ele está indo no meu lugar, ele está sofrendo a sentença para a minha salvação. O que você fará com ele? O primeiro blasfemou dele e disse, blasfemando, pendurado, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Ele duvidou de Jesus. Ele não creu que Jesus estivesse ali para ser o Salvador. Ele não creu que Jesus estivesse ali para ser o Redentor dele, do companheiro dele e de toda a humanidade. Mas o segundo, e eu peço que pela graça maravilhosa, eu e você sejamos como esse segundo, possamos admitir. Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E quando ele entendeu que Jesus estava ali sem merecimento, e que a intuição dele, da graça, aquele enigma da graça, porque aquilo era um enigma, e ele percebeu o enigma da graça. Um crucificado entre nós, entre a humanidade sentenciada à morte, porque merecia estar ali, um inocente. E ele ponderou no coração, só pode ser por mim que este está aqui. E aí ele olha para Jesus. Olhe para Jesus hoje também, crucificado, como você. Muito mais sofredor do que você, porque a diferença de Jesus para os outros ladrões, malfeitores, crucificados, é que Jesus tinha apanhado a noite inteira. Não lemos na Bíblia que eles foram castigados como Jesus foi. Jesus foi castigado, cuspido, colocaram uma coroa de espinhos. Ele foi humilhado na noite da quinta para a sexta-feira. E ele, o malfeitor, que foi iluminado pela graça, entendeu que aquele que estava ali estava morrendo por ele, pelo outro que não aceitou e por toda a humanidade. De modo que ele teve fé para olhar para Jesus e fazer um único pedido: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Porque se ele, o malfeitor, merecia o inferno, Jesus não. Jesus inocente, morrendo pelo pecado dos outros, subiria ao paraíso. E ele só pediu: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino.
E quais foram as palavras de Jesus? E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Esse é o enigma da graça. Quando nós, crucificados, sentenciados à morte, por conta dos nossos erros e pecados, todos os pecados, como eu disse há pouco, se você não foi tão fundo no lamaçal do pecado, você está sujo o suficiente para ser condenado. Não há um justo, não há nenhum sequer, é o que diz o texto bíblico. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, todos, de Adão para cá, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas se você, pregado na cruz, condenado, sentenciado à morte, olhar para o lado, você vai ver que Jesus está ali, morrendo a sua morte. E se você tiver fé para pedir misericórdia para Ele, Ele lhe concederá misericórdia. E dirá a você as mesmas palavras: estarás comigo no paraíso. Amém?